Sacerdócio e hoje eu até pus no Facebook que o tema hoje era os sacerdotes também comem. Também comem e bebem, exatamente. Há alguns que só eles é que bebem, não é? Não, mas a gente aqui come e bebe, todos. O que é para um é para todos. Mas, na verdade, temos vindo a falar sobre o papel do sacerdote, quer no plano individual, quer enquanto igreja. E hoje não vamos ler outra vez, nem vamos relembrar os pontos que já passaram. Já passaram 5 pontos que nós falámos. E falar que, enquanto sacerdotes, diz lá em 1 de Pedro, que nós fomos eleitos como sacerdócios, como sacerdócio santo. A igreja foi chamada para ser sacerdotes, para proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Certo? E esse é realmente o papel de um sacerdote, porque quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, quer como coletivo, quer individualmente, fomos constituídos reis e sacerdotes. E o sacerdote tem este papel, tem um papel de proclamação, de divulgação, e a Bíblia diz, se é que, está lá em 1 de Pedro, se é que já provastes a bondade de Deus. Um sacerdote só consegue ser sacerdote se já provou a bondade de Deus. Porque um sacerdote precisa ter um coração de bondade e de misericórdia, senão não é sacerdote. Poderá ser um profissional da fé, poderá ser apenas um vendedor da palavra de Deus, poderá ser um divulgador de algum tipo de informação, mas sacerdote, para ser sacerdote, tem que se ter o mesmo coração que Deus. E para se ter o mesmo coração de Deus, nós temos que experimentar quem Deus é. E Deus é misericórdia e é bondade. Por isso, volto aqui a dizer que o papel da igreja não é mandar as pessoas para o inferno, não é continuar a proclamar o poder do pecado, mas proclamar a virtude daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que as pessoas precisam de ouvir, porque muitas vezes no inferno já elas estão. Nós precisamos libertar as pessoas e podemos levar as pessoas não ao ponto de perguntar se elas querem aceitar ou se elas estão dispostas a rejeitar uma tal oferta. É uma abordagem diferente. Porque, na verdade, Deus já fez, Deus já ofereceu, não é? E às vezes estamos na televisão e vemos aqueles anúncios. Aproveite já, se ligar nos próximos 10 minutos, você não compra 7, compra 999 frascos, porque hoje é a oferta, não perca a oportunidade. E isto é aquilo que nós temos que dizer às pessoas. Há uma oportunidade, não percas a oportunidade, porque já nos foi oferecido e já está pago, aqui ainda por cima. Portanto, para sermos sacerdotes, e o que é isto de proclamar as virtudes? Não é proclamar o inferno, não é dizer às pessoas que elas são pecadoras, porque isso já elas sabem. E estamos aqui para falar do poder do amor de Deus. E o que é que isso faz na vida das pessoas? Em segundo lugar, o papel do sacerdote é adorarmos a Deus. É ministrarmos ao coração de Deus. É podermos louvá-lo, não apenas com música, mas com gestos, com coração, com pensamentos, com a meditação do nosso coração. Davi dizia que não apenas as nossas palavras, mas a meditação do nosso coração lhe fosse agradável. É importante nós percebermos que o nosso papel é sermos adoradores, e a Bíblia diz que Ele busca isso, em primeiro lugar, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E em terceiro lugar, o papel do sacerdote, que é isto que nós temos falado, é um papel de intercessão. E um papel de intercessão é muito mais do que simplesmente debitarmos orações sem compaixão, orações por programa, por forma, mas intercessão é nós sentirmos aquilo que os outros sentem, levarmos as cargas deles, chorarmos com eles, percebermos a dor deles, estarmos sensíveis às necessidades ao nosso redor, e seja no trabalho, em casa, na igreja, na rua, nas compras, estarmos sempre com um espírito de intercessão, e no momento Deus nos pode levar a orar pelo lugar onde nós estamos, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que estão ali ao pé de nós, porque o intercessor não é aquele que ora pelo mundo e arredores, é aquele que ora por aquele a quem Deus lhe disse para orar. E por isso muitas vezes somos levados a orar por pessoas que não conhecemos, somos levados às vezes de madrugada, durante o dia, pela manhã, a orarmos por alguém que conhecemos, mas não sabemos o que está a passar, e somos intercessores. E Deus quer que a igreja seja esse sacerdote. E acho que, já falámos acerca disso, que temos sido
e sempre podemos melhorar, mas temos proclamado, temos pregado, ensinado, dado testemunho, temos cantado e muitos têm falado sobre louvor. Hoje as igrejas têm cantores, têm músicos, temos excelência, e tem sido bom, apesar de que eu acho que ainda devemos crescer mais nessa área, mas acho que a igreja tem perdido muito da sua influência naquilo que se chama o mundo da oração, o terreno da oração. Então temos falado acerca da importância de sermos intercessores. E não vou rever agora os outros 5 pontos, mas vou tentar hoje dar os últimos 527 pontos que ainda tenho acerca da intercessão. Ok, gente? Então, porquê? Quais as razões pelas quais nós devemos ser intercessores? Ou o que é que a nossa intercessão produz? Nossa intercessão traduz o nosso amor pelo próximo. Dar testemunho a uma pessoa traduz o nosso amor pelo próximo. Mas acho que a intercessão traduz mais o nosso amor pelo próximo. Porque muitas vezes na intercessão nós carregamos sobre o nosso fardo o peso do outro. Na nossa intercessão nós choramos o choro do outro. Na nossa intercessão nós somos movidos pelo amor e pela compaixão. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu não estou a dizer a intercessão que nós fazemos em conjunto e eu digo, vamos orar por este assunto e toda a gente ora. Mas quando estamos a falar de sermos intercessores, estamos a falar daquela situação em que não estando ninguém a ouvir, nem estando ninguém lá para dizer, que fantástico que este irmão ora tanto. Sabe, a nossa reputação não é construída naquilo que as pessoas veem. A nossa reputação é construída naquilo que não se vê. Aquilo que nós fazemos sozinhos é que transporta, é que trabalha, é que cria reputação na vida de cada um de nós. Correto? Está lá, Mateus 6, quando diz, quando nós orarmos em secreto, quando nós jejuarmos em secreto, quando nós ofertarmos em secreto, o nosso Pai que vê, aquilo que nós fazemos no secreto, nos vai recompensar. Correto? Então, aquilo que nós fazemos no escondido, isso cria reputação. Relembrar uma vez mais o centurião, que Deus envia a ele um mensageiro dizendo, olha, eu quero que tu saibas que tu és conhecido no céu pelas tuas ofertas e pelas tuas orações. Aquele homem criou reputação. Talvez não criou reputação no mundo, mas a nossa reputação não tem que ser criada nas pessoas. A nossa reputação enquanto intercessores é uma reputação criada na dinâmica e na dimensão espiritual. Eu quero ser reputado como uma pessoa que ora, conhecida, porque invade os céus e invade o inferno quando é preciso, para arrancar a vida das pessoas das garras daquele que quer destruir. E às vezes, quem sabe, alguns de nós que estamos aqui, somos fruto de pessoas que intercederam, porque foram movidas por compaixão, por amor, que os levou a sair da sua cama, se calhar de madrugada, que os levou a ajoelhar-se, que os levou a chorar, que os levou a pagar um preço, não porque alguém num culto diz vai e faz, mas porque foram movidos, porque a verdadeira intercessão revela o verdadeiro amor pelo próximo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Amém? Então dê lá um estaladão de irmão que está ao pé de si e diga assim, eu percebi, tu percebeste? Isto é brincadeira, ambas visitas não fiquem intimidadas, ninguém vos vai dar calduces, não é? Isto é só uma forma, isto é só simbólico. Embora um dia destes podemos experimentar, não é? Mas pronto. Então, tudo aquilo que está na Bíblia e tudo aquilo que nos é revelado por Deus, na verdade não são assuntos estanques, nós não conseguimos tirar isto é intercessão, isto é amor ao próximo, isto é não sei o quê, porque na verdade tudo está interligado. Claro que eu mostro amor ao próximo quando eu estendo as minhas mãos e supro necessidades e abençoo, sem dúvida, eu amo também o próximo quando faço outras coisas, quando falo de Jesus. Mas quando eu intercedo, quando eu não tenho ali ninguém à minha frente, quando só estou eu e Deus, e eu tiro do meu tempo, e tiro da minha energia, e tiro daquilo que está no meu coração, e se calhar até ponho os meus problemas de lado, para orar se calhar até por uma pessoa que eu não conheço, porque o Espírito Santo me está a dirigir, sabe o que é isso? Isso é uma tradução ao vivo, é uma interpretação daquilo que é o verdadeiro amor ao próximo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então o papel do sacerdote, lá está o que eu estou a dizer, só se é sacerdote quando se adquire o coração de Deus. Senão não somos sacerdotes, somos apenas sacristãos. Hã? Aprendiz de sacristão. Não é?
Havia aquela história que eu acho que já contei costuma ser contado com sacerdotes católicos, mas pronto. Eu adapto isso ao mundo evangélico. Havia um pastor que um dia ficou rouco e ele não conseguia pregar. Não conseguia pregar e então tinha lá um diácono, não é? Que era quem fazia a parte prática. Ele disse, sim, parecia aquele dos anúncios da Vodafone. E ele disse, estou sem voz, hoje não posso pregar, hoje vais tu pregar. Mas eu dou-te mais ou menos a mensagem e tu vais repetir. Vais repetir. E quando o diácono subiu ao púlpito e o pastor estava atrás, e o diácono estava a pregar, enquanto chegou à altura, diz que então os discípulos disseram ao paralítico, anda, e ele andeu. E o pastor estava atrás, puxa-lhe a camisola e diz, andou estúpido. E ele diz, andou estúpido uns dias, mas depois curou-se. Portanto, aquele limitava-se a repetir, não é? E eu dizer que um sacerdote não é aquele que apenas repete, é aquele que é movido de coração. Podem se rir à vontade, gente. A não ser que estejam com medo que a bifana fuja, mas pronto. Ok, nossa intercessão pode gerar mudanças até na vida de cidades. E nós precisamos de gente que chora pela vida da Figueira da Foz. Certo, gente? Nós precisamos de gente que chora pela vida da Figueira da Foz. Claro, pela vida das outras terras todas, entendem? Mas o conceito de cidades é um conceito importante. Nós vamos entrar hoje por aí, mas é um conceito interessante e importante naquilo que é a palavra de Deus e aquilo que nos descreve. Na vivência, no alcance, na estratégia, no propósito, na direção com que nós fazemos as coisas. Nós não devemos existir, sabe? Quando Deus levanta uma igreja numa cidade, não é por acaso. É porque Deus quer que aquela cidade seja conquistada para Jesus. E eu também sei, não somos presunçosos para pensar que uma só congregação vai ganhar uma cidade inteira. Acho que há peixe para toda a gente. Mas eu costumo dizer, eu quero o quinhão da minha parte, da minha herança. Eu quero a minha porção. Eu quero aquilo que Deus nos deu por herança nesta terra. Temos 2 irmãos que concordam comigo. Os outros não querem, pois não? A gente tem aquilo que a gente quer também. Gênesis no capítulo 18, versículo 23 a 32. Não vamos ler toda esta passagem, vamos ler só o versículo 23 e 33. Deus está a falar com Abraão e quando está a falar acerca da cidade de Sodoma e Gomorra, a propósito do seu sobrinho Ló, os irmãos conhecem a passagem, e Deus tinha dito que ia destruir aquela terra, e Abraão intercedeu. Aquilo é que foi interceder. Veja bem que Abraão teve a capacidade, a ousadia, porque há muitos de nós que ainda não percebemos isso, porque infelizmente a religião nos últimos anos, nos últimos séculos talvez, nos criou uma mentalidade miserável, inferior, pequenez é a palavra. Nós, apesar da Bíblia dizer para nós entrarmos com ousadia, mas nós entramos sempre com medo, com vergonha, com intimidação. Mas Abraão teve a coragem de falar com Deus e negociar com Ele. E negociar com Ele, diga comigo, negociar. Não negociar no sentido, Senhor, se tu me deres o Euromilhões, eu vou orar mais. Nada disso. Ele não estava a pedir para ele. Mas ele teve a capacidade de interceder a favor daquelas cidades, porque ele não desejava que aquilo fosse destruído. Então disse Abraão ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E neste processo, Abraão já vinha de uma negociação com Deus. Deus, se houver 100, será que tu... Não, se houver 100 eu não destruo. Senhor, então se houver 50, e se houver por aí abaixo? E Abraão foi pensando, bem, e se não houver 50, melhor é tentar 40. E se não houver 40, se calhar é melhor tentar 30. Se Abraão tivesse sido a uma só pessoa, Deus tinha poupado aquela cidade. Mas Abraão parou nos 10, porque achou que, bem, com certeza 10, devem haver 10 justos naquela cidade para impedir que Deus destrua aquela cidade. E disse, não tires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados, Deus respondeu, então por amor aos 10, eu não a destruirei. Mas nós sabemos que Deus, mesmo que fosse por amor a uma só pessoa, Ele iria responder àquela oração.
E no versículo 33 diz, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua casa, confiante, logicamente, de que Deus tinha ouvido aquela oração, aquilo ia-se cumprir, Deus iria cumprir. Bem, Deus cumpriu, o problema é que só havia um justo naquela cidade. E o julgamento cumpriu-se. Mas isto para dizer que um homem só teve a capacidade, ou tinha a capacidade, de entrar com ousadia, porque ele estava a agir em misericórdia, em compaixão, em amor por aquela cidade e por aquelas pessoas que naquele tempo iriam sofrer um tipo de julgamento por causa do pecado. Estamos a falar do tempo do Velho Testamento, Jesus não tinha ido à cruz. Deixem-me dizer, se no tempo do Velho Testamento Deus ouve a voz de um homem e poupava uma cidade inteira cheia de pecadores por causa de um homem só, os irmãos não acham que muita coisa nesta cidade da Figueira da Foz iria ser transformada se nós tivéssemos o mesmo tipo de atitude diante de Deus? Eu acredito que a cidade da Figueira da Foz pode ser influenciada, atingida, alcançada, mudada, porque nós somos sacerdotes, nos vemos como tal, agimos como tal, e quando eu digo agimos como tal, diante de Deus dizemos, Senhor, abençoa, salva, vai ali, faz, poupa, ministra, influencia, e nós nos colocamos nesta posição. E mais à frente já vamos tocar um bocadinho mais neste assunto. Podemos, através da nossa intercessão, mediar bênçãos e milagres para a vida das pessoas. No capítulo 1, versículo 6, eu vou ler alguns versículos de Neemias. Neemias, ele foi um verdadeiro intercessor. Foi ou não foi? Como é que sabem? Conhecem Neemias? Pela Bíblia. O que é que Neemias fez? Bem, Neemias era copeiro do rei da Babilónia e diz que assim que soube o estado da cidade, Jerusalém, dos muros, diz que Neemias ficou a borrifar-se para aquilo. Foi? Neemias disse, bem, eu domingo vou ao templo e faço uma oraçãozinha, até vou pedir ao pastor para orarmos pelos muros da cidade de Jerusalém. E faço o meu... Foi isso que ele fez? Não. Diz que Neemias ficou triste, chorou e ficou de tal maneira perturbado porque ele no seu coração, lá está o que eu estou a dizer, ser sacerdote não é apenas uma questão de profissão, é uma questão de coração, gente. Ou está lá ou não está. Sacerdote começa logo a sentir, porque sacerdote toma o lugar do outro. Sacerdote e ser intercessor é estar na brecha, é estar a fazer ligação entre as duas situações. Neemias começou a chorar e começou a ficar de tal maneira triste que ele nem precisou de abrir a boca. Até o seu próprio rei, que era um pagão, e não era pagão porque tinha que pagar os impostos, era pagão. Porque pagões hoje somos todos nós. Pagãos, não é pagões. E o rei olhou para ele e percebeu que a agonia de Neemias era de tal maneira. Disse, Neemias, o que é que tu tens? O que é que se passa? E puxou por ele. E Neemias abriu o seu coração. E diz, a minha cidade, a cidade do meu povo, está com os muros destruídos. E por causa daquilo que aconteceu no coração de Neemias e da sua oração no privado, Deus moveu alguém que nem era crente. Deixa-me só dizer isto. Agora vou-me pôr de pé. Eu já vi isto acontecer. Nós às vezes somos tão limitados naquilo que esperamos de Deus. Olhamos para o nosso redor, olhamos para aquilo que somos enquanto igreja e dizemos assim, nós nunca vamos conseguir fazer isto. Mas deixe-me dizer, quando a intercessão, a sério, atinge o nosso coração, até aqueles que não têm Deus vão olhar para nós e vão se mover em ajudar-nos. E vão mover-se em ajudar a obra de Deus. E vão providenciar aquilo que nós não tínhamos possibilidade de fazer e de alcançar sozinhos. Porque o Deus continua a ser o mesmo, e os princípios. E Deus, através daquele rei, providenciou riquezas. Pagou a Neemias. Mano, pagou a Neemias. Quem é que diz a ti que um dia um homem de negócios que nem crente é, vai-te pagar para tu servires a Deus a tempo inteiro? Hein? Porque intercessão tomou conta de Neemias.
Quando nós nos tornamos verdadeiros intercessores, nós somos mediadores de bênçãos e milagres. Bem, Neemias, quando soube de tudo aquilo, depois começou a reconstruir. E levantaram-se problemas, e Neemias continua a interceder. No capítulo 1, no versículo 6, diz a oração que Neemias teve: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o teu servo está a fazer diante de ti, dia e noite, das 9 às 10, no relógio de oração da minha igreja. É? Paizinho, ouve a oração. Fica atento para a oração que o teu servo está a fazer dia e de noite. Alguém mandou? Não. Foi uma coisa do coração. Em favor dos teus servos, o povo de Israel. E eu, Senhor, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele orou, ele intercedeu. Ele colocou-se em nome do seu povo. E no capítulo 6, versículo 15, diz que o muro ficou pronto no 25º dia do mês. E em 52 dias, aquele muro ficou reconstruído. Com muitas turbulências pelo meio. Os irmãos, leiam o livro de Neemias, é um livro fantástico. Mas mostra o que o poder de um coração, de um sacerdote, faz diante de Deus. Neemias não era sacerdote do templo. Neemias foi apenas alguém que se constituiu a ele mesmo sacerdote pela atitude do seu coração. E diz no versículo 16, quando todos os nossos inimigos souberam disto, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Porquê? Porque um homem encheu-se de compaixão, misericórdia, chorou, intercedeu, e por causa disso as portas do céu se abriram e se moveu a bênção de Deus. A nossa oração pode intervir e impedir a destruição daqueles que estão nesse caminho. Estou a ler alguns princípios só, muito básicos. Que horas são? Que eu não trouxe cebola. Hã? Percebi 11h25, agora até me assustei. Eu vou terminar às 10h30. Todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel viu-se numa situação em que a única alternativa que ele tinha era orar. Mas ele podia até nem orar, sabe? Porque Daniel tinha uma posição privilegiada mesmo na Babilónia. Ele podia estar a borrifar para o resto dos seus conterrâneos, do seu povo. Daniel diz, bem, eu consegui um estatuto, tenho um espírito excelente, sou bem visto na Babilónia, tenho uma posição de relevo, para que chatear-me? Mas Daniel, ele sempre esteve envolvido, porque ele era um intercessor. E diz que em determinada altura, Daniel começa a orar e a jejuar. E Deus diz no capítulo 9, versículo 23, aliás, quem diz é um anjo, porque o anjo chega ao pé de Daniel ao fim de algum tempo e diz, assim que começaste a orar, houve uma resposta. Diga comigo, assim que tu começaste a orar, houve uma resposta. Porquê? Daniel era especial de corrida. Era? Era mais do que nós? A sério? E depois o anjo continua a dizer, houve uma resposta que eu te trago porque tu és muito amado. Há aqui alguém que é pouco amado? Quem é que é muito amado aqui? Alguns que acham que não. Aqui esta resposta de Deus, és muito amado. Em primeiro lugar, é muito amado, ponto final, porque Deus é amor. E Deus ama todos de igual maneira. Mas aqui és muito amado, porque Deus estava a dizer, tu cativaste o meu coração, bolas. Tu estás tão abençoado, que podias estar na tua bênção e não estar preocupado com as dificuldades dos outros, mas tu te puseste no meio. Tu intercedeste. Tu te moveste de compaixão, tu te moveste de misericórdia e tu começaste a interceder. E no momento em que tu começaste a interceder, houve uma resposta. Mas sabe, a palavra de Deus diz que a resposta não chegou logo, porque houve interferências. O reino das trevas se levantou e houve batalha nos céus. Porque às vezes as respostas de Deus demoram a chegar. Mas o intercessor profissional, sabe o que é que faz? Orou uma, orou duas, orou três, acabou. Já orei.
Já não vou orar mais. Mas o intercessor que é movido pelo coração de Deus, que é movido por um coração de misericórdia, que é movido por um coração de bondade, ele não para de orar até ver a coisa acontecer. Ei, gente! Está tudo a dormir já? Abifano, o espírito abifano. Daniel insistiu. E ele, durante 3 semanas, diz a palavra de Deus, continuou a orar, continuou a jejuar, porque Daniel disse assim, eu não vou parar até eu ver a vitória, até eu ver a resposta. Daniel, se calhar, até poderia estar num ponto em que dizia, não, eu quero ver o coração de Deus a mover, se calhar ele não via a resposta, mas ele persistiu. Sabe, porque aquele que é sacerdote, porque adquiriu o coração de Deus, conhece o coração de Deus e sabe que é impossível Deus não se mover ao poder da oração. A oração não é uma coisa mecânica, não é uma coisa que nós fazemos por causa do programa da igreja. É porque nós temos revelação do coração de Deus. A verdadeira intercessão e a verdadeira oração vem porque eu conheço o coração de Deus o suficiente para saber que não vale a pena parar. Eu não vou desistir porque Deus vai responder às minhas orações. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E isso está nas nossas mãos, caramba. Somos o povo adquirido por Deus. Nação santa, sacerdócio de Deus, para ministrarmos sacrifícios espirituais a Deus. E sacrifício espiritual é deixar-nos queimar como incenso, não só pelo fogo do Espírito. As pessoas acham que o fogo do Espírito é sentirmos apenas o poder de Deus e falarmos línguas. Deixe-me dizer, eu desejo ver o poder do Espírito a queimar a paixão das pessoas, a levá-las a serem consumidas por uma dor que não é a delas. O fogo de Deus que precisamos de hoje é um fogo que nos tira da indiferença, do conforto, da apatia, do QB. Eu tenho que baste. Já orei que baste. Já tenho a minha bênção que baste. Já vou a cultos que baste. Nós precisamos de um fogo a queimar o nosso coração. E não é fogo para falarmos línguas, mas para falarmos a língua de Deus, que é a língua do amor e da compaixão e da misericórdia. E por fim, através da intercessão, nós adquirimos a condição de mudarmos o coração de Deus. A Bíblia descreve-nos a história de Ezequias, o rei, que ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, ele foi ter com este rei e disse-lhe da parte de Deus, e eu vou ler a passagem, 2 de Reis, capítulo 20, versículo 1 a versículo 6, em caso os irmãos podem relembrar. Diz, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois vais morrer e não te recuperarás. Encontramos aqui 2 papéis tão interessantes. Um profeta de Deus e um rei que tinha sido constituído por Deus e ungido por Deus. O profeta vem e dá uma palavra. Tu vais morrer, põe a tua casa em ordem. O teu tempo acabou. Os teus dias chegaram ao fim. E encontramos um rei. Um rei que, ao ouvir isto, acredito que inevitavelmente ele teria que aceitar a vontade de Deus, mas ele teve a ousadia, a coragem de vir à presença de Deus. E diz no versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, Senhor, lembra-te como eu te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, tendo feito tudo o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Aqui estamos a falar de uma intercessão em proveito próprio. Mas quem desenvolve a capacidade de interceder pelos outros, acaba por desenvolver também a capacidade de saber orar por si mesmo. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário,
a palavra do Senhor veio a ele. Sim, mas vejam. A palavra de Deus nos escreve que às vezes a resposta, quando chega a nós, demora tempo a chegar a nós. Mas a resposta que Deus dá, às vezes não demora assim tanto tempo. E nós temos esta noção, às vezes, que a nossa oração é aborrecermos Deus com tanta insistência que Ele só para não nos ouvir, Ele vai nos responder. Mas eu, na verdade, porque eu acredito que Deus sabe todas as coisas e até conhece o nosso coração, as respostas de Deus são imediatas. Só que elas não nos chegam a nós logo. Às vezes demora tempo até nós percebermos essa resposta. Mas a resposta de Deus ela é imediata. E aqui acontece uma coisa fantástica. Eu acho que Isaías aqui até poderia ter ficado chateado com Deus. Deus, tu fazes-me sair de casa, vir aqui este homem, este rei Ezequias, dá-lhe o teu recado. Para quê? Para eu chegar a meio do pátio e tu já tens-me dado ideias? Mas na verdade a palavra de Deus diz que o coração de Deus mudou em relação a esta circunstância porque Ezequias orou. E sabe, orou mais do que aquilo que ele disse. Foi aquilo que ele sentiu. Porque ele orou, disse coisas fantásticas, coisas que se calhar nós gostaríamos de poder dizer também. Senhor, tenho-te servido com fidelidade e com total devoção. E em tudo tenho feito aquilo que tu aprovas. Deixem-me fazer esta pergunta. Deus não sabia disso? Sabia. No entanto, Deus tinha-lhe dito, o teu tempo acabou. Sabe o que é que eu acho que mudou o coração de Deus? Não foi esta realidade que Deus sabia e Ezequias relembrou. Senhor, eu tenho sido teu servo fiel. Sabe o que é que mudou o coração de Deus? Foi quando Ezequias chorou amargamente. Ele intercedeu com toda a força do seu espírito, com toda a força do seu interior. E ele convenceu o coração de Deus. Ele convenceu o coração de Deus. Diga comigo, ele convenceu o coração de Deus. Alguns de nós podíamos dizer assim, não, mas aquilo Deus até já sabia que ele depois também ia chorar e já tinha, aquilo foi jogada, aquilo foi bluff de Deus. Deus mandou Ezequias, mas Deus não mente, Deus não pode fazer isso. Alguém percebe? A intenção de Deus era mesmo aquilo que Ezequias disse. Não houve ali nenhum bluff de Deus para ver como é que Ezequias reagia e se ele chorasse então Deus ia mudar a opinião. Não, a intercessão de Ezequias mudou o coração de Deus. Diga, mudou o coração de Deus. Então há um poder na nossa intercessão. Mas de uma intercessão que vem do coração, gente. Por isso é que eu digo, voltemos ao caminho do coração, voltemos a viver do coração, voltemos a viver da intensidade interior, das nossas convicções, da paixão. Deixemos as coisas que fazemos apenas porque já é regular fazermos os nossos hábitos religiosos. Ai, mas nós somos cristãos. Somos do Centro Cristão Vida Ambulante. Comemos bifanas e tudo à sexta-feira à noite. Estamos em pleno avivamento. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Alguém percebe mesmo? Vocês percebem hoje aqui o coração de Deus a falar? Porque quando estamos a falar de pais e filhos, quando a profecia diz que eu vou levar o coração, vou transformar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, está aqui a falar de uma coisa que Deus deseja e foi esse o objetivo da salvação. Deus se tornou nosso pai, nós nos tornamos filhos dele. E sabe qual é a diferença entre ele ser pai e nós sermos filhos, ou ele ser senhor e nós sermos servos? Está no coração. Ao adquirirmos o coração de Deus. Jesus disse, ide e aprendei o que é misericórdia, para serem filhos do vosso Pai. Sabe o que é que nos define como filhos? É a Bíblia grande que eu levo debaixo do braço. Não, isso o que define a hérnia de escalo. Eu pago os meus dízimos, eu vou aos cultos todos, eu canto. Não é isso que nos define como cristãos, gente. Sabe o que é que nos define? Eu nem gosto da palavra cristão. Sabe o que é que nos define como filhos de Deus? É ter o mesmo coração que o Pai. E se temos o mesmo coração que o Pai, a nossa intercessão é igual à intercessão dele. Ele muda o nosso coração, mas nós temos a capacidade como filhos. Dizemos, paizinho, dá-me mais uns dias. Paizinho, vá lá. E às vezes choramos.
E Isaías ainda não tinha saído do pátio. E já o Senhor voltou a falar. Volta e diz a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu protetor. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eu te curarei. Daqui a 3 dias subirás ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos de vida. Ui! E te livrarei, não só a ti, mas também a esta cidade. As cidades estão sempre lá. Das mãos do rei da Assíria. E defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Ouça, a intercessão. O choro de um homem tem a capacidade de mudar o coração de Deus. Eu quero cada vez mais saber, conhecer. Não é o que é que eu tenho que fazer para ser um sacerdote. É o que é que eu tenho que ser. Pastor, há aí algum manual? Tem aqui, temos lá uns livros, orações proveitosas. Vá para casa, tire uma oração proveitosa, dilua em meio litro de água a ferver, para ser uma oração fervorosa, tem que estar a ferver, e beba um copinho daquilo. Ah, pastor, assim é mais fácil. Ou então a gente leva o manual para casa e a gente ora aquelas orações. Ah, caramba. Deus nos deu olhos abertos, espírito de revelação e sabedoria. E sabe, a gente usa esse versículo porque Paulo dizia: eu oro por vocês todos os dias. E cada vez que oro por vocês, eu peço, abre os olhos do seu entendimento, espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que eles saibam, porque vocês, apesar de serem crentes, ainda têm véus na cabeça. Alguns estão preocupados que os muçulmanos andam de burcas. Eu quero-vos dizer que há muito cristão que anda cheio de burcas espirituais. Parecem uns fogareiros, não é? Parecem as bailarinas lá em casa. A gente só tem aquela grelha à frente para a gente meter lenha lá para dentro. Tim. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Deus nos dê essa capacidade. É uma unção que vem aos meus olhos, não é nada. Os olhos veem aquilo que o coração está sensível para ver. Se o meu coração é um coração de sacerdote, eu garanto-vos, não é preciso eu estar a forçar os olhos para tentar perceber o que é que está a sofrer. Ou para tentar perceber o que é que eu posso fazer. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Se o meu coração já está dominado por isso, os meus olhos estão sensíveis para ver. Amém? Isto sou eu com os nervos. Quando estou mais calmo, eu sou diferente. Eu tenho uma convicção tão... Tenho convicção. Não quer dizer que... Porque se nós não quisermos, nada vai acontecer. Mas eu estou tão convicto que estão diante de nós conquistas tão fantásticas. Bênçãos preparadas por Deus já há muito tempo para esta igreja e para esta terra da Figueira da Foz. E eu não estou a dizer nada de novo, muita gente já cá vai dizer o mesmo. Então o que é que falta, gente? Será que Deus não quer? Deus quer. Mas o problema é que Deus não faz tudo sozinho. E há coisas que só faz depois de nós também querermos. Porque há coisas que Deus faz em sociedade, em parceria. Alguém percebe, gente? Percebe, minha querida? Percebe? Ok, vamos ficar de pé.